Todo mundo conhece o dragão, o Lich, o Beholder. Mas o livro dos monstros tem muito mais criaturas que apenas essas. E com a ideia certa, podem se tornar os encontros mais memoráveis que os jogadores vão ter. Eu sou o Mestre Naku e no vídeo de hoje eu vou te dar 10 monstros que você pode usar para a sua campanha, fazendo eles roubarem a cena, e cada um deles vai ter 3 estratégias diferentes que você pode aplicar para trazer uma certa dificuldade aos seus jogadores. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O Neophylit, o filho esquecido dos Mind Flayers, ele é um verme colossal. Ele nasce quando uma colônia de devoradores de mente acaba sendo destruída. Ele é a fúria psíquica encarnada e ele devora tudo que ele vê, incluindo memórias. A primeira ideia que eu dou pra você, faça deles o deus subterrâneo de um culto de goblins ou kobolds que acreditam ouvir a voz desse Neophylit. Você pode usá-lo também como uma espécie de falha dos próprios Mind Flayers, um experimento então que acabou fugindo do controle. Eles tentaram controlar essa criatura, não deu certo e transforma o Neophylit em um evento global. Ele acordou de um sono longo dele e a cada dia que passa, as ondas psíquicas que ele emite acabam deixando as pessoas loucas, seja num lugar, seja num reino, seja numa cidade ou mesmo em todo o mundo que você está criando. Você descreve o som do movimento dessa criatura como se a terra respirasse. Otyugh é uma criatura clássica e subestimada. É uma massa de tentáculos e dentes que vive em esgotos e lixos. Mas o grande segredo que eu te dou aqui, você dá uma consciência a ele. A primeira ideia para você usar ele na sua campanha é tornar o Otyugh uma espécie de informante, seja para os jogadores, seja para o vilão, seja para uma guilda. Ele consome segredos jogados nos esgotos, consome mesmo, e sabe tudo o que cai ali. Se alguém joga um papel com algum segredo, ele se alimenta daquilo e acaba obtendo uma informação importante que ele pode vender, que ele pode usar. Você também pode transformar ele numa espécie de divindade dentro de um pequeno vilarejo. Os moradores desse vilarejo jogam oferendas para que ele possa limpar as pragas do esgoto, as pragas que tomam conta de todo esse lugar. Você também pode usar ele para ser um guardião de um artefato que ninguém quer tocar, porque o artefato ele fede e ele é claramente amaldiçoado, ou não. Um Otyugh falante é 10 vezes mais assustador que um Otyugh mudo. Os Chokers são criaturas magras e deformadas, com braços elásticos e movimentos imprevisíveis. O Choker é perfeito para ambientes claustrofóbicos e para missões de resgate. A primeira ideia que eu te dou é faça deles emboscadores. Eles saem de determinados buracos nas paredes, no teto ou no chão e acaba puxando as pessoas, o grupo de jogadores, para a escuridão total. Você pode usar eles como crianças corrompidas de um antigo culto que vivia no subterrâneo. Eles são experimentos falhos que acabaram ficando no mesmo lugar. Você também pode colocar o Choker como uma espécie de espião ou um assassino em um determinado castelo. Ninguém percebe quando ele se estica pelas paredes. Aqui você pensa neles como uma espécie de Demogorgons de Stranger Things, porém menores e mais inteligentes. O Greek é uma mistura de verme com polvo e ele possui um bico predador. O Greek então ele é o caçador paciente. Ele observa, espera e nunca erra o momento de atacar. A primeira ideia que eu te dou é que você transforma toda uma masmorra, toda uma dungeon, uma espécie de ninho dele. O grupo então eles nunca lutam com o Greek em si, eles lutam sempre com uma espécie de som, como se ele estivesse sempre se aproximando. Isso cria uma tensão para os seus jogadores. A segunda é fazer com que um Greek gigante ser a sombra de uma vila que vive sobre ruínas antigas. Ruínas talvez que ele vivia, mas ele acabou consumindo poder e acabou se tornando extremamente grande, poderoso e talvez com algumas habilidades psíquicas. Você pode usar eles também como uma espécie de metáfora do medo. Os moradores no vilarejo juram que o Greek não existe, mas as paredes sempre têm alguns buracos novos. Você descreve o ataque de um Greek com um silêncio absoluto, sem gritos, sem nenhum aviso, ele só chega e... Os Slides são criaturas incríveis, são criaturas anfíbias que vêm do plano do caos, mutantes e completamente imprevisíveis. Cada cor dos Slides representa um tipo de insanidade diferente. Eles são perfeitos para campanhas que você quer colocar uma espécie de distorção planar. O primeiro exemplo que eu te dou é o clássico. Você faz com que um dos membros do grupo de jogadores que você está mestrando seja infectado por um ovo de Slide. Porém, todavia, contudo, esse ovo ele eclode em 3 meses, mas nesse caso ele vai fazer em 24 horas, por algum motivo, talvez pela mágica do cara, talvez por uma alteração do caos. Mas o grupo deve decidir entre curar esse jogador ou matá-lo. Você pode fazer com que um Slide, então, ele esteja disfarçado de humano. Ele vive entre monges que tentam curar o caos, mas ele acaba gerando muito mais caos nas pessoas ao redor. Você também usa o Slide como uma espécie de arauto de um evento cósmico. Há uma fenda se abrindo entre planos, e ele então ele é esse arauto, esse cara que vai acabar fazendo com que isso aconteça. Você nunca descreve então um Slide igual 2 vezes. O caos para eles é a regra principal. O Mímico é um dos vilões mais subestimados do RPG. Sim, o Mímico pode ser usado como um baú falso. Mas e se ele não for apenas um monstro, e sim uma espécie mais inteligente? Um povo inteiro de metamorfos famintos. A primeira ideia que eu te dou é você criar uma cidade cheia de mímicos disfarçados. Os jogadores então eles acham que estão num vilarejo normal. Opa, estamos aqui andando, olha que legal. Até que tudo começa a se mover. A segunda também é faça de um mímico um aliado dos jogadores. Ele se disfarça como escudo, como espada, como armadura, ajudando os jogadores em sua jornada. Você também pode dar ao mímico um trauma.
Ele foi aberto em determinado momento e agora ele tem medo de ser fechado e nunca mais recuperar a consciência dele. Você pode usar como base para esse mímico o simbionte do Venom, que é uma criatura que pensa, deseja e sente. The F-Hound é um cão que caça nos sonhos. Pense numa criatura espectral que persegue o medo. O uivo faz até o mais bravo dos guerreiros fugir, porque ele gosta de caçar covardes. A primeira ideia que eu te dou é fazer esse F-Hound, então, ser uma espécie de anjo da morte de um determinado vilarejo. Ele sempre aparece quando alguém está prestes a morrer. Você também pode usá-lo como um companheiro de um bruxo. O cão, então, ele sente culpa e arrependimento humano. Você também transforma, então, o uivo dele em uma maldição. Não vou repetir aqui. Quem o ouve, então, perde um pedaço de sua própria alma. Uma dica que eu te dou é que os F-Hounds, eles nunca aparecem antes de ser ouvidos. E Feral Fisher é o ladrão dos sonhos. É uma criatura que se move entre o plano etéreo e o plano material. Ela é perfeita para causar paranoia e sensação de vulnerabilidade dos seus jogadores. A primeira ideia que eu dou para você usar o Feral Fisher é que você use ele para roubar itens dos jogadores sem que os mesmos percebam, e você deixa rastros desses roubos apenas nos sonhos dos jogadores. Você também pode transformá-lo em um servo de um mago poderoso. Ele acaba sendo um ser que rouba artefatos de planos diferentes. Ele salta do plano etéreo, vai pro plano material, do plano material vai pro plano astral, do plano astral vai pro plano do fogo, do plano do fogo vai pro plano não sei de onde, e assim consecutivamente. Você também coloca ele como uma espécie de mensageiro entre mundos. Ele não rouba itens, ele rouba segredos. Você descreve ele como o vulto que nunca está lá quando você se vira. Nagpa é um corvo amaldiçoado. Eles são antigos magos poderosos que buscaram o poder divino e foram punidos. E agora eles vivem deformados, são meio corvos, meio humanos e vivem presos à imortalidade. A primeira ideia que eu dou pra você é que você coloque ele numa corte real. Ele é aquele conselheiro que sopra segredos nos ouvidos certos e errados e espalha a ruína em todos os cantos. Você pode também transformá-lo em um estudioso que busca reverter essa maldição. Assim ele não se importa se ele vai sacrificar cidades inteiras para resolver a mesma. Use-o como uma espécie de profeta apocalíptico. Ele sabe como o mundo vai acabar, ele sabe quando o mundo vai acabar, mas ninguém acredita nele. Pela sua aparência, ou pelo jeito que ele fala, ou porque simplesmente não acreditam porque não querem. Aqui você pode usar o Saruman do Senhor dos Anéis como uma inspiração para ele, mas decadente e amaldiçoado. Balranoff é uma criatura colossal e pouco conhecida. Eles não caçam corpos, eles caçam vontades. Eles se alimentam de desejos não realizados. Eles manipulam o espaço ao seu redor para trazer vítimas com falsas promessas de esperança, salvação ou até mesmo uma realização pessoal. Onde um Balranoff habita, a realidade começa a conceder pequenos milagres, vamos chamar assim, mas todos eles são falsos. O primeiro exemplo que eu te dou é que o grupo então ele chega numa determinada cidade e lá tudo parece certo demais, sabe? As curas são sempre certas, reencontros impossíveis, sorte excessiva. Eles notam então que cada vez que um desses milagres acontece, uma pessoa desaparece desse vilarejo. Outro exemplo que eu te dou é que o Balranoff então ele meio que circula o grupo de jogadores, e toda vez que os jogadores eles têm um desejo mais íntimo realizado ou a realizar, o Balranoff então ele simplesmente faz com que esse jogador ele desapareça, que ele vá para outro lugar. Você então separa o grupo de jogadores e fica muito mais fácil dessa criatura atacar. O Balranoff então, ao invés de ele atacar diretamente os jogadores, ele altera o ambiente ao seu redor. Corredores ficam mais longos, portas levam a lugares errados ou portas que nunca se abrem, alguns aliados começam a aparecer em lugares improváveis. O confronto vira um pesadelo de percepção e sobrevivência para os jogadores. Esses exemplos lembram um pouco a fusão de It com o Silent Hill. O monstro ele não cria um medo bruto, vamos chamar assim, mas ele usa o que os jogadores mais querem contra os mesmos. Você usa esses monstros como uma espécie de notas dissonantes dentro de uma melodia. Eles surpreendem, desafiam e renovam o medo dos seus jogadores. Porque quando o grupo acha que viu tudo, enfrentou o dragão, lutou com o demônio, matou o Goblin, é aí que você lança algo que eles não reconhecem. Você adiciona algo que eles nunca viram, algo que eles nunca enfrentaram. Lembre-se, não é o poder da criatura que faz com que ela seja memorável, é a forma como você apresenta essa criatura. E agora eu quero saber de vocês, vocês já usaram alguma dessas criaturas na sua campanha de RPG? Como foi? Foi legal? Foi divertido? Foi meio frustrante? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos muito legais pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!